Tem jogador chegando no Corinthians ou tentando contratar, Vessa? Explica aí. Antes eu mandar um abraço pro Gabriel. O Gabriel Ramos, um homem que imita o Tite, mandou aqui lembrando que, na verdade, eu estava esquecendo o jogador, é o Juninho, né? Que Juninho. Gastou 5 milhões, mais ou menos, de euros, foi o que o Flamengo gastou. Em relação ao Corinthians, o clube está no mercado aí tentando, já perdeu 3 jogadores, não contratou ninguém. Aliás, o ano inteiro só contratou um até agora, né? Que foi o Angileri, que estava também saindo lá da Espanha gratuito. É a única contratação de toda a temporada do Corinthians, que está numa situação difícil financeira, todo mundo sabe. E está tentando agora o Carlos Vinícius, que é um atacante do Fulham, ficaria livre no mercado. Já teve essa tratativa um tempo atrás, já tinha sido oferecido. Se fala nessa possibilidade do Biel lá do Sporting de Portugal, meio atacante, 24 anos, mas o Sport querendo 6, 7 milhões de euros, sinceramente, eu acho um absurdo o Corinthians cogitar gastar direito econômico para algum outro clube. Já tem quase 100 milhões na FIFA aí, de Maicon, Félix Torres, Garro, o Roas, tudo para estourar aí quase 100 milhões, vai pegar outra transferência internacional, me parece completamente sem noção essa tentativa. Acho que por um empréstimo estava tudo bem, o Corinthians pode ser forçar o empréstimo, até faria sentido, mas comprar jogador na situação que o Corinthians está, eu acho, sinceramente, um movimento que eu não entendo e que já era para ter sido cortado isso daí. Então, esses 2 jogadores, a prioridade é um atacante, e o Corinthians segue aí nessa tentativa, nessas 2. Uma seria um jogador que está livre no mercado e agora oferecido, abriu conversas, está conversando mesmo, Carlos Vinícius, que era do Fulham, e agora o Biel. A gente vai aguardar, mas eu, sinceramente, eu não estou entendendo esse movimento do Corinthians de já não ter cortado. Empréstimo não? Você só quer vender? Não, então obrigado, até logo, eu estou fora. Outros times, o Biel negociou, conversou, o Biel priorizou o Corinthians, quer jogar no Corinthians, apesar de tudo que esses dirigentes fazem, o clube ainda segue sendo ali alvo de clube, de jogadores e de empresas e de parceiros comerciais, é incrível, mas é o tamanho da grandeza do clube. O Biel deu prioridade para o Corinthians, outros 3, 4 clubes quiseram, só que aí na hora de conversar com o Sport, ele está querendo dinheiro e recuperar o que pagou do Bahia, 6 milhões de euros, sinceramente. O Corinthians não tem essa condição, eu espero que não faça, para ser sincero. Mas, claro, do ponto de vista financeiro, a gente sabe que a situação do Corinthians é terrível, não teria condições. Mas o Corinthians precisa desse tipo de jogador no elenco que tem tanta gente já? Atacante, né, Tironi? Atacante de velocidade. O Corinthians quase não tem jogador de velocidade. Tem muita gente habilidosa, como Carrilho, como Garro, como Memphis, mas não tem de velocidade, não tem jogador de lado de campo. E aí a tentativa do Biel é essa. Não do Fulham, do Carlos Vinícius, que esse daí é um grandão, 1,90 m, é mais atacante, centroavantão e tal. Mas essa do Biel seria um cara que a característica não tem nenhum. Deve ser o único clube da Série A que não tem um cara de velocidade, a não ser os meninos, que aí isso ok, a molecada da base. Mas a busca seria por isso, né? Eu até entendi a prioridade, a característica é necessária, mas até aí pagar 7 milhões de euros não faz o menor sentido por uma aposta. Você quer apostar? Vai na Série B, pega um atacante de velocidade da Série B, aí tá tudo bem, é uma aposta. Pode dar certo, pode não dar, mas gastou pouco. Você vai porque o Biel não é certeza para nada, né? Alguém aqui tem certeza, nem quem está nos assistindo. Não é certeza. Aí você vai gastar 7 milhões de euros em alguém que você nem sabe se vai resolver seu problema. Sinceramente, eu acho muito, muito exagerado. E se fosse fazer uma coisa mais correta, vai em alguém da base. Não claro. É certeza, não é certeza. Pega alguém da base. Tenta, vê lá, vai que tem um porque, jogador bom além lá de na você base. Não gastar os 7, ele pode render 7, 10 depois. Com um pouco de noção se faz um negócio desse, né, Massado? Fica até difícil usar palavras republicanas para explicar o que fazem com o Corinthians, né? É impressionante. É incrível. E vai continuar, e vamos embora. Muda presidente, sai presidente. Vamos conferir os destaques do dia aqui no Band Esportes. Quem fica... Assim, as pessoas partem, alguns torcedores, do pressuposto que tudo é pensando no futebol e no melhor, e eu não penso nisso já há uns 40 anos, que eu já sei que não é assim, entendeu? Então não é muito simples fazer essa conta. Se a gente partir só da lógica, a lógica de futebol, chegou uma proposta, vai, acabou, né? Mas é isso. Ô Vitão, você aproveitou e já me deu um gancho para a gente mudar de assunto.
eu quero saber da Lívia, né? A nossa advogada / paparazzi, porque eu nunca vou esquecer daquela bomba que ela trouxe em Memphis e Maísa, né? Você lembra, né, Vitão? Aqui. Você lembra, né? Eu não esqueço. Aquilo me impactou. Às vezes eu vou dormir, eu lembro disso. A nossa querida Lívia, né? A nossa paparazzi, ela soltou uma matéria no UOL do Andrés almoçando, não sei com quem que estava pedindo a bênção pro Andrés. Conta essa história pra gente aí, Olívia, já que o Vitão nos deu o gancho da política do Corinthians. Pois é, gente. Nem teve a votação do impeachment ainda. Impeachment do Augusto Melo, o processo de impeachment do Augusto Melo no Corinthians vai ser votado apenas no dia 9 de agosto, em última instância, pelos associados do clube, mas a galera já está movendo ali os pauzinhos para falar sobre politicagem, entendeu? Próximos candidatos, quem é que vai se lançar, tentando fazer acordos. E isso já começou, esse burburinho já tomou os bastidores, os corredores do Parque São Jorge, inevitável, né? A fofoca já rolou lá e acabou chegando até a gente. Todo mundo já tem uma noção de que o Roque... Então, peraí, Lívia, vamos fazer igual o João Kleber. Fazer um sensacionalismo, porque vou fazer a pergunta que esse assunto é importante, viu? Muito importante, porque os corintianos ficam perguntando por aí. Quem pode ser candidato à presidência do Corinthians, Lívia? Tem a ver isso aí que você está falando, né? Quem já está, assim, basicamente lançado no mercado é Roque Cittadini e vem com força agora em conversas, almoços, para se juntar aí com outras figuras políticas importantes do Corinthians, é o Sérgio Alvarenga, um dos fundadores da Chapa 82, né, o Movimento Corinthians Grande, que tem, inclusive, é a mesma chapa do Armando Mendonça, o vice-presidente hoje do Osmar Stabile, e ele foi ontem conversar, ter um papo num almoço muito amigável com André Sanches. André Sanches, que está sendo consultado por outras figuras de Parque São Jorge, que vão lá, não pedir uma bênção para o papai, mas assim, né, esse funk que ficou famoso aí, mas foram conversar com ele, pedir um apoio político. Por quê? Porque qual que é a situação? Caso o Augusto Melo seja de fato destituído no próximo dia 9, a votação é indireta. Ela é uma votação no Conselho Deliberativo. Então, ao invés de 4 mil votos, você tem 300 votos, 300 e pouquinhos votos, que é a quantidade de conselheiros. E aí sim, aí a política ela fica muito mais dentro de um casulo, ali dentro daquele teatro que a gente sabe que é ali onde rolam as bocas miúdas, né? Então, nesse almoço, o que aconteceu? Teve ali uma troca também de dois... Nossa paparazzi, né? Ela sabe o que aconteceu no almoço. Depois você vai falar primeiro. Nesse almoço, rolou ali uma conversa, obviamente, sobre passado, a amizade de Sérgio Alvarenga e André Sanches. É importante lembrar que o Sérgio Alvarenga foi diretor jurídico do Andrés, no mandato dele entre 2007 e 2011. Então, teve aí esse período onde ele passou pelo Corinthians como dirigente. Ele é um advogado formado pela USP, é um cara que tem um know-how grande, mas que se afastou. Assim, o MCG, ele surgiu como uma costela da Renovação e Transparência. Muita gente tenta falar, porque a Renovação e Transparência é a oposição e tal. De fato, hoje é a oposição, mas lá atrás nasceu de uma parte da Renovação e Transparência, de pessoas que foram, inclusive, membros de diretoria com o André Sanches, estiveram... Augusto Melo foi diretor na Renovação e Transparência. Augusto Melo foi diretor. É isso. Pode dizer que não foi o Cittadini. Ele foi o tempo inteiro oposição à Renovação e Transparência. De boa palavra. É isso. Então, assim, nesse contexto todo, o que a gente tem cara, vamos olhar para a política do Corinthians?
se faz velhas novas políticas. Gente, política é assim. Você não pode governar, vamos pegar o recorte do governo federal, você não consegue governar um país sendo presidente sem o Congresso, sem o Senado, você não consegue. Então, assim, as alianças políticas, elas são necessárias. E, mas o Andrés voltou. Gente, o Andrés sempre esteve no Parque São Jorge. Ele está lá desde os 6 anos de idade. E ele conhece absolutamente todas as pessoas daquele clube. Então, assim, são novas e velhas políticas que se misturam. E a 82 foi, inclusive, chapa para eleger o Augusto Melo e hoje é oposição. Então, aliás, é assim que funciona. Política é isso. Mas rolou um beijinho na mãozinha, Lívia, ou não? Você ficou sabendo? Rolou abraço, rolou um vinhozinho. Uma benção, pai. Não, o almoço foi super tranquilo. Falaram sobre passado, amizade, tudo, mas houve também ali um pedido de apoio à candidatura, e isso foi o próprio Andrés. Eu questionei, liguei para ele, perguntei, e ele falou, sempre aí o movimento Corinthians Grande esteve presente em diretorias e tudo mais, e agora estão colocando um CPF, né, para também disputar essa candidatura. A verdade só não pode colocar a carroça na frente dos bois, porque ainda o Augusto Melo é apenas presidente afastado. Vitão, se o Augusto Melo for afastado em definitivo, 3 candidatos aí, então a Lívia já mostra o cenário pra gente. O Estado, como é que ele chama, Lívia, que foi no almoço com o Andrés? Sérgio Alvarenga. Sérgio Alvarenga e o Roque Cittadini. O que você me diz, Vitão? Seguinte, sobre o movimento 82, a chapa 82, ela é uma chapa que apoiou Augusto Melo, mas nunca foi 100% Augusto Melo, porque o Corinthians é uma loucura, né? Vai do PSOL ao PFL antigo, né? Todo governo. Mas há um movimento interno no Corinthians que eu acompanho, muitas pessoas que se elegeram pela chapa do Augusto, que é a 77, que já migraram para 82 durante a gestão, que já não estão... Pessoal que abandonou o barco, conselheiros, tal. O Corinthians funciona no sistema de chapinha, né? Quem leva a chapinha inteira. Já migraram da chapa do Augusto para 82, que tem Rosala Santoro, tem Armando Mendonça, tem Sérgio Alvarenga, que é uma chapa que era Augusto contra a renovação, mas não era... Aliás, o Augusto Melo se elegeu com um monte de gente que apoiava ele, que não era ele, né? De Rubão, a Turma, a Rosalá, enfim, grande elenco. A renovação e transparência não tem hoje poder de eleger um presidente sozinho, mas ela, como grupo, ainda é muito forte. Então, o apoio do André seria péssimo numa eleição de associado pela rejeição que isso gera. Numa eleição de 300 pessoas, que na prática é 260, 270, é importantíssimo. É importantíssimo. Fosses mestre agora, Vitão. E dito isso, assim, ao apoiar, sabe que não vai, se ganhar, você sabe como vai ser a investigação do que passou, do que fica com quem. E quem não dividir e souber dividir, perde. O Augusto Melo não caiu e não está caído pelo que ele fez de errado. Não estou dizendo que ele não fez coisa errada. Ele perdeu o poder antes de assumir. Por não saber, por não ter a Câmara. No caso do Corinthians, o Conselho. Ele perdeu, são 8 chapas que elegeram, ele foi perdendo, já perdeu tudo. Perdeu Turma, perdeu Rubão, perdeu o Li, foi perdendo apoio interno. Então, o cara, para ganhar a eleição e governar, ele tem que dividir o estacionamento, a bote, o vaso, não sei o quê. E também olhar... A peteca. Então é o seguinte, acho que o Sérgio Alvarenga é um nome forte. O Cittadini não teria a menor chance de ganhar nos sócios. No Conselho, dependendo da composição, pode ter chance. É uma eleição muito diferente. E o Osmar Estado tem uma vantagem muito grande. A caneta no Corinthians tem um poder enorme. Então, ele é muito forte. Eu não descarto o Osmar se manter no poder. Vamos aguardar, como diria outro, né? Olívia, tem mais coisas em relação à política do Corinthians, porque o caso Vaidebetio e Augusto Melo sempre dá o que falar, né? Eu também vi aí algumas manchetes por aí em relação à questão daquelas contas do Augusto lá em Santa Catarina. Como é que ficou aquela história, Lívia? Então, essa semana a gente teve, né, acho que é até triste a gente ver esse tipo de coisa, porque é desinformação. E desinformação a gente combate com informação. Então, vamos lá, gente. Essa semana saíram algumas matérias falando que a Polícia Civil errou no relatório
que cometeu, né, uma espécie de... como se tivesse incriminado, né, indiciado o Augusto com base em provas falsas, né, um perjúrio, enfim. Nessa questão, a única informação que não estava correta no relatório da Polícia Civil, no primeiro relatório ainda, nem no segundo já teve uma retratação com base no que foi apresentado nos autos, que era a localização de uma conta do Augusto Melo, que era uma conta identificada em Santa Catarina, mas isso daí foi o próprio COAF, né, o próprio órgão que, né, faz o controle dessas movimentações financeiras, havia dito que era em Santa Catarina que essa conta estava sediada. E, na realidade, essa conta está sediada em São Paulo. Mas a verdade é que as transações atípicas, o volume considerável de depósitos em espécie, em dinheiro, tudo isso é real e tudo isso foi identificado e foi, inclusive, depois retificado nos autos. E houve uma revisão de tudo isso, né? Porque a Polícia Civil, obviamente, quando vai fazer uma investigação, precisa ter certeza daquilo que está fazendo, né? Para poder indiciar ou não alguém. Então, até vou ler aqui o trecho do relatório em que fala a respeito dessa situação. Então, o Augusto nega, né, a titularidade da conta fora do estado de São Paulo. E aí existe uma petição nos autos, né, juntando extratos bancários, enfim, e referente a todo esse período, que era o período ali de desconfiança das autoridades em relação aos depósitos incomuns, né, que ao todo somaram R$153 mil. E quando a análise dos documentos foi concluída, se encontrou o equívoco do COAF em relação à localização da conta. Ela está domiciliada em São Paulo e não em Santa Catarina. E é apenas é o único erro que existe. Então, não há mentira no inquérito. O delegado, né, o Tiago Fernando Correia, cumpriu com todas as etapas da investigação para encontrar essas movimentações financeiras, e o próprio Augusto Melo reconheceu esses depósitos incomuns. Então, a verdade é uma só. O COAF errou na hora de apresentar os dados da localização, mas a conta existe, ela está aqui em São Paulo, inclusive, e todos esses outros volumes de valores incomuns, essas transações que são questionadas, elas existiram. E o COAF corrigiu a localização? Ou... Tudo corrigido no relatório. Corrigido no relatório, inclusive no relatório final, né, do Dr. Tiago, está tudo lá, um item 5, se eu não me engano, subartigo 9, está lá tudo explicadinho, a gente pode até fazer um print depois colocar no Twitter para a galera ter acesso. Essa conta, ela está localizada onde, Olívia? A conta do Banco Santander aqui na capital paulista, em São Paulo. Então não foi em Santa Catarina, foi em São Paulo, é isso? Em São Paulo. Ô Vitão, quer falar sobre isso? Não, deixa para você meus minutos para você cantar, tô descendo para ABC. Você canta aí no finalzinho do ano, você canta para terminar essa noite. O balancê, agora eu quero... essa, não? Agora eu quero ver... tinha isso aí é uma questão muito técnica, jurídica, a Lívia falou muito bem, a nossa advogada / jornalista, e / paparazzi. Não tenho como acrescentar além das investigações. É uma questão ainda que vai dar pano para manga, né? Então, porque isso daí é usado como uma forma de descredibilizar o trabalho da polícia, né? Então, Sim. assim, você mostrar esse tipo de documentação, de informação sem a documentação, você induzir as pessoas ao erro, né? E eu entendo que nesse momento existe aí, né, a parcela que está meio desesperada em relação ao Augusto, porque entende que a questão, né, do indiciamento é muito pesada às vésperas, né? Aconteceu às vésperas da primeira votação do Conselho e agora com a votação dos associados também, né? Vai com um peso bem importante pela imagem do Augusto, mas a gente não tem que combater desinformação. Então,
Quando é desinformação, a gente tem responsabilidade de vir aqui e fazer uma retratação, né? Olívia, o indiciamento já foi feito? Você tem alguma posição em relação ao Ministério Público? Ele vai colocar para frente isso ou não? Então, o que eu tenho ainda de uma forma bem preliminar é que o Ministério Público está em vias de emitir a sua decisão. Ainda não subiu para os autos, então não temos essa informação nem por fontes em off, nem em on, mas a minha suspeita, né, a minha percepção, né, pelo que eu conversei com investigadores e estive acompanhando muito de perto esse caso ao longo de mais de um ano, é que há grandes chances do Ministério Público acatar e fazer uma denúncia formal para todos os envolvidos. Beleza, Lívia. Estamos terminando, né, a nossa live do Corinthians no UOL, especialmente hoje. Salve, torcedor corintiano, seja bem-vindo ao Alerta Corinthians, muito obrigado pela audiência de vocês. Carlos Vinícius abaixou a pedida aí, né, para jogar no Corinthians, porém ainda continua muito alto para o Timão. O Corinthians não deve fazer a contratação desse jogador, um jogador bastante aí caro e com uma idade já avançada e também que não tem números muito bons, né, na Europa. Deixa o seu comentário, a sua opinião, o que você acha sobre isso. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!